Nesta sessão, queria analisar com vocês aquilo que é, no fundo, um resumo de algumas das principais ideias, dos principais ensinamentos que retiramos da análise que fizemos àquilo que é o impacto dos novos média no atual sistema mediático. Eu deixei-vos já os tópicos na página de Facebook. Queria agora estendê-los e, sobretudo, desmontá-los para que melhor os possamos compreender. O primeiro diz: concentra-te nas linguagens e nos formatos, não nas tecnologias. Este é o ensinamento que, sobretudo, os tecnorrealistas nos têm vindo a dar. Isto é, não pode haver nenhuma obsessão com aquilo que é o impacto das tecnologias no cenário mediático. Os tecnoliberais, nomeadamente Nicolas Negroponte, são muitas vezes acusados de ser o que se chama de tecnodeterminista, isto é, de alguém que considera que as tecnologias são de tal maneira determinantes que acabam por configurar aquilo que é até muitas vezes a própria mensagem. O precursor desse tecnodeterminismo é, desde logo, um autor canadiano, bem mais antigo do que esta revolução comunicativa, chamado Marshall McLuhan. Quando Marshall McLuhan expõe a sua ideia de o meio é a mensagem, ele estava, de alguma maneira, a salientar aquilo que é o impacto que a tecnologia tem sobre o próprio conteúdo. Ora, o que esta mudança de paradigma comunicativo nos vem a ensinar é que as linguagens e os formatos são mais importantes do que as próprias tecnologias. Isto é, nós não nos podemos deixar obcecar com as tecnologias, devemos sim preocupar-nos em encontrar novas linguagens para estas novas tecnologias, novos formatos de produção de conteúdos para essas tecnologias. Caso contrário, o que é que acontece? Caso contrário, aquilo que verificamos é uma espécie de adaptação de linguagens e formatos anteriores a tecnologias que são novas e diferentes. E foi isso que, de alguma maneira, aconteceu nos primeiros anos desta transição de paradigma comunicativo, em que, quando nós olhávamos para aquilo que eram os sites dos meios de comunicação social, quando olhávamos para algumas das campanhas promocionais, nomeadamente na publicidade, através de ferramentas digitais, nós encontrávamos ali exatamente as mesmas linguagens que eram usadas nos meios analógicos. E isso, a história da comunicação já nos ensinou, nunca pode ser proveitoso. Segundo lugar, especializa-te em temas, não em ferramentas. Como eu vos disse, o importante hoje para um comunicador, esteja ele interessado em jornalismo, publicidade, marketing, é não especializar numa determinada ferramenta, não especializar na ferramenta áudio ou vídeo ou escrita, ser generalista nessas ferramentas, mas ser especializado em temas, isto é, numa determinada área e ele ter um conhecimento muito aprofundado sobre aquilo que são as circunstâncias e os dados disponíveis sobre um determinado tema. No caso do jornalismo, especializar na área do jornalismo cultural, ou do jornalismo político, ou do jornalismo económico. Na área da publicidade, concentrar em publicidade institucional ou em publicidade de caráter mais empresarial ou na área do marketing político ou na área do marketing desportivo. É muito importante esta especialização do ponto de vista temático, que é igualmente importante que, tendo essa especialização temática, o comunicador saiba usar todas as ferramentas que tem à sua disposição para pôr esses conhecimentos em prática. Terceiro lugar, aprenda a converter ideias em projetos. Isto é particularmente importante. Não basta termos uma boa ideia, é preciso que essa ideia depois seja sistematizada e seja aplicada num determinado projeto, isto é, num formato que permita consolidar aquilo que é a percepção que nós temos da vantagem dessa ideia, que, por exemplo, por ser inovadora, pode ser particularmente interessante. Logo a seguir diz: aprenda a converter projetos em negócios. Isto é, depois de termos sistematizado a nossa ideia, é preciso que essa ideia seja sustentável do ponto de vista financeiro. Isto é, preciso encontrar o mais depressa possível um modelo de negócio para o projeto que estamos a desenvolver. Isto é, sobretudo, importante na medida em que nós estamos neste momento a assistir
uma falência do modelo de negócio tradicional dos média e, portanto, é preciso encontrar novos modelos de negócio que sejam compatíveis com aquilo que é a sistematização das ideias inovadoras que estamos a encontrar. Constrói uma imagem profissional. Isto tem muito a ver com aquilo que nós debatemos quando falamos, por exemplo, da ferramenta LinkedIn. O LinkedIn permite que cada um de nós possa ir construindo não apenas uma rede de contactos, mas também estabelecendo uma imagem que seja compatível com aquilo que é a ambição que nós temos para uma determinada carreira. Aqui não se deixem também obcecar em excesso com aquilo que é uma preocupação muito clara sobre um fim único a atingir. O mais provável é que ao longo da vossa carreira de comunicadores vocês tenham não apenas muitos empregos, mas sobretudo vários trabalhos. O mais natural é que andem a zigue-zaguear entre aquilo que é a área da comunicação promocional, a área da comunicação mais jornalística. Enfim, vão desempenhar muitas tarefas. É importante é que haja uma ambição e, sobretudo, que haja uma preocupação em construir uma imagem de competência que permita depois atingir esses muitos futuros que se vão desenhando. Aprenda a trabalhar com outras pessoas e a partilhar ideias. Vocês ouviram isto até a exaustão, sobretudo pela mão de Charles Leadbeater. Hoje nós não podemos ter ideias sozinhos, não podemos trabalhar sozinhos. Quanto mais mais e melhor nos soubermos rodear das pessoas certas e competentes, melhor provavelmente será o resultado final que nós vamos obter. O grau de eficácia que vamos conseguir está muito dependente da equipa com que vamos trabalhar. Tendo uma certeza, hoje em dia, o comunicador, seja um jornalista, um publicitário ou um técnico de marketing, não vai nunca conseguir trabalhar sozinho numa ideia, num projeto. Quanto mais hábil ele for nessa capacidade de desenvolver equipas, sobretudo de liderar essas equipas, se for possível, tão mais eficaz essa pessoa acabará por ser. Aprenda a pensar criativamente, out of the box. No momento em que nós estamos a usar ferramentas novas, modelos de negócio novos, a testar novas experiências, é muito importante que a nossa capacidade de imaginação seja completamente diferente daquela que tradicionalmente era utilizada no sistema mediático. Em cada uma destas áreas profissionais, a imaginação estava muito associada àquilo que era um conjunto de práticas anteriores sobre as quais nós colocávamos um pequeno aspecto inovador. Isto é, sei lá, na área do jornalismo, pegar no conceito de notícia e, por exemplo, tornar a notícia um pouco mais analítica, como, por exemplo, aconteceu nos anos 60, 70, ou no caso português, nos anos 80, 90. Isso agora já não chega apenas pegar naquilo que eram experiências anteriores e introduzir alguma novidade. Esta mudança de paradigma comunicativo é de tal maneira profunda que exige que nós trabalhemos quase que a partir do zero. Isto é, a nossa capacidade de imaginação tem que ser completamente out of the box, completamente diferente de tudo aquilo que foi testado até agora. Quanto mais diferentes, inovadores nós conseguirmos ser, mais nos conseguiremos adequar a um momento da transição que já não é, nem de perto nem de longe, compatível com aquilo que era uma linha de evolução na continuidade. Finalmente, interroga tudo, interroga sempre. Esta capacidade de sermos curiosos, esta capacidade de olharmos para as coisas sempre com perplexidade, como se fosse pela primeira vez, olhar como faz uma criança quando chega perante um objeto que ele nunca tinha visto e olhar para ele a partir de todos os lados que nos forem possíveis. Questionar aquilo que é a própria validade daquele objeto, para que é que ele serve, eu preciso dele, será que eu posso substituir por um outro qualquer? Interrogar qualquer verdade que nos seja dada como verdade adquirida. Não aceitar nenhum tipo de dogma e, sobretudo, ter uma enorme desconfiança relativamente àquelas pessoas que têm muitas certezas. Se há uma coisa que vocês me viram ter ao longo destas aulas, foi muitas dúvidas. Sempre questionando aquilo que me parece ser um percurso que está neste momento a ser iniciado e que tem inúmeras incógnitas, porque tem muitas variáveis ainda em aberto. Quanto mais vocês mostrarem esse ceticismo, quanto mais a dúvida metódica que René Descartes já nos ensina há muitos anos, quanto mais essa dúvida for aplicada a todas as situações, mais provavelmente vocês serão capazes
de não apenas questionar aquilo que é esta evolução de paradigma comunicativo, mas muito provavelmente encontrarem soluções. Serão as soluções certas? Serão as soluções absolutas? Muito provavelmente não, mas serão certamente as melhores soluções que vocês poderão encontrar e se acreditarem nelas, provavelmente elas irão funcionar.